Pessoal, então vamos lá, dando sequência à nossa conversa aqui sobre formação da indústria no mundo. A gente, na aula anterior, estava falando então sobre as indústrias que surgiram nos países de industrialização pioneira, né? Aqueles países cuja a industrialização se deu dentro das primeiras ondas da Revolução Industrial, principalmente dentro daquela segunda fase da Revolução Industrial. Nós vamos passar agora a um outro conjunto de países. Eles vão ser apelidados de NICs, a sigla em inglês, para New Industrialized Countries, os países de industrialização recente, que são países cujo o movimento de industrialização surgiu apenas no século XX, né? Eu já identifiquei aqui. E no século XX, esse movimento surge principalmente a partir da metade do século XX, tá? Nós vamos até ver que alguns desses países que eu vou citar aqui, eles começaram a sua industrialização antes da metade do século, mas ela só se acelera realmente, ela só se incrementa a partir aí sim do século XX, né? Então, os países considerados NICs, os países de industrialização recente, vão desenvolver a sua industrialização seguindo duas orientações, seguindo dois padrões principais que você deve ter o cuidado de diferenciar. Primeiro, nós vamos ter um conjunto de países, no qual, inclusive, depois nós vamos incluir o Brasil, que são chamados países que adotaram a substituição de importações. Nós chamamos de substituição de importações. Um modelo de industrialização cujo objetivo não é vender para o exterior, mas trazer fábricas para atender o seu mercado interno. Ou seja, como o próprio nome sugere, é um modelo onde, ao invés de eu ter uma indústria estrangeira que manda produtos para um país como o Brasil, eu tenho indústrias situadas no Brasil fabricando para os próprios brasileiros. Sejam essas indústrias de origem brasileira ou de origem estrangeira, tá? Porque a substituição de importações várias vezes vai recorrer a um instrumento de atração de empresas estrangeiras para o Brasil. Mesmo assim, a substituição de importações, né? Se antes o Brasil importava Ford dos Estados Unidos e agora ele fabrica Ford no Brasil, significa que foi feita uma substituição de importações, tá? Então, nós estamos falando de um modelo de indústria que se desenvolveu a partir dos anos 30, mas se intensificou a partir dos anos 50 aqui na América Latina, e a característica mais marcante dela justamente é ser dirigida ao mercado interno. Opondo-se a esse modelo, né, diferenciando-se desse modelo, nós vamos ter uma outra categoria de países que seguiram um caminho alternativo, um caminho diferente. Normalmente são países que conheceram a industrialização a partir dos anos 70, de 1970, né? E esses países mudaram a fórmula porque já estavam numa época em que o mundo começava a dar mostras da globalização. Então já fazia sentido lançar um modelo semelhante ao que hoje a gente chama de plataformas de exportação. A característica desse modelo, plataforma de exportação, é atrair fábricas para o meu país que não vão priorizar a venda para o meu país. Elas vão usar as vantagens de estar no meu país, como mão de obra barata, incentivos fiscais, terrenos baratos, para fabricar com preços competitivos e mandar para o exterior. Quer dizer, o mercado externo será o foco desse tipo de indústria. Nós até vamos ver casos de países que vão sobrepor esses dois modelos, mas na maioria dos casos que nós vamos estudar hoje, ou o país foi por um caminho ou ele foi por outro, né? Então nós vamos distinguir com exemplos práticos aí esses dois caminhos, tá? E vamos observar que apesar dos países de industrialização recente terem conseguido sim formar uma base industrial, o que é um sucesso, o que é um êxito, eles ainda hoje sofrem com questões relativas à dependência. Quer dizer, ainda hoje são países que dependem do dinheiro dos investidores estrangeiros e, quando não dependem do dinheiro, dependem também da tecnologia. Dependem da tecnologia ou do dinheiro e da tecnologia. Quer dizer, é um modelo de industrialização caracterizado por acirrar uma dependência, por raríssimas vezes ser feito com base em autonomia tecnológica ou de capital nacional, né? Então, o dinheiro e a tecnologia continuam sendo estrangeiros para financiar esta substituição de importações ou a criação dessas plataformas de exportação. Vamos aos casos práticos, né? Primeiro, temos três países aqui. Obviamente, o caso do Brasil a gente depois vai estudar com muito mais detalhe, que é a aula da sequência. Mas Brasil, Argentina e México tiveram um mecanismo de industrialização muito parecido.
Brasil, Argentina e México, até a crise de 1929, até a grande crise da Bolsa Americana, eram economias agroexportadoras, quer dizer, elas dependiam de poucos produtos de exportação e quase todos eles produtos primários. Então, o Brasil vivia de exportação de café, o México de exportação de gado, milho e um pouco de petróleo, a Argentina vivia de exportação de couro e de lã de ovelha, né? Ou seja, produtos primários eram a base das economias agroexportadoras. Nessa época, pouca gente tinha recurso para consumir, o mercado era muito pequeno, então você tinha lá uma pequena porção da população com renda e essa renda era gasta com produtos importados. Então é a partir de 29 que as coisas começam a mudar e aí você começa a ter um processo de empresas vindo fabricar esses produtos nos nossos países. A questão da crise de 29 é crucial, porque a crise de 29 ela gera um colapso nas exportações primárias, né? Então você pega aí o caso do Brasil, o Brasil para de exportar café e os cafeicultores que têm renda, que têm capital acumulado, começam a diversificar a industrialização, investindo na criação de fábricas no país para justamente substituir importações. Então, quer dizer, o que antes eu comprava do exterior, parte do que antes eu comprava do exterior, agora começa a ser fabricado em território nacional. Isso será possível, esse modelo voltado ao mercado interno, porque Brasil, México e Argentina eram países relativamente populosos já na época, né? Já tinham uma população mais numerosa do que a média dos países latino-americanos, que não puderam ter o mesmo êxito. Tá? Então, vou por aqui para vocês lembrarem desse detalhe importante que é a população grossa, né? Isso aqui foi fundamental para ter mercado interno. Isso explica por que o Chile, a Argentina, Chile, o Uruguai, a Bolívia, por exemplo, não conseguiram desenvolver um modelo semelhante. E este modelo, que inicialmente se dá com o capital nacional, né, como eu coloquei aí, o cafeicultor que vai investir na indústria, vai ser incrementado com a chegada das transnacionais a partir da década de 1950, como nós vamos ver melhor no caso brasileiro, né? As empresas transnacionais vão ser fundamentais nesse processo ao aportarem tecnologia que a gente não tinha aqui para promover a industrialização. Nesse sentido, então, nós vamos ver dois casos exemplares aqui. O Brasil, depois nós vamos tratar em isolado, né? O primeiro caso é o caso do México, que era a maior população da América Latina na primeira metade do século XX, desenvolveu uma grande base industrial na cidade do México, que é a maior cidade do país, uma das maiores do mundo, e também duas outras cidades que são Guadalajara e Monterrey. Formou-se assim um polígono industrial. Podemos comparar essas três cidades com São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, aqui para nós, assim como vamos comparar aqui no caso da Argentina, a cidade de Buenos Aires, Córdoba e Rosário, que também formam um polígono, ou um triângulo, no caso, onde estão as três grandes cidades industriais dos países que eu citei, México e Argentina. No México, além da indústria voltada à substituição de importações, nos anos 90 nós vamos ter maquiladoras. As maquiladoras nada mais são do que plataformas de exportação. Então, o México é um dos raros casos que eu citei lá no começo, né, de país que mescla os dois modelos. Ele primeiro recebe indústrias voltadas ao seu mercado interno e no final dos anos 90 ele começa a atrair montadoras ou maquiladoras, que são aquelas empresas que vão exportar direto para os Estados Unidos. Aquelas empresas que a gente até já tratou, elas foram muito beneficiadas pela criação do NAFTA, pelo Acordo de Livre Comércio Estados Unidos-México, que permitiu então que produtos mexicanos pudessem entrar nos Estados Unidos e vice-versa sem nenhum imposto, facilitando esse movimento das maquiladoras, né? Empresas que migram para o lado mexicano, montam produtos e vendem do lado americano. São empresas americanas na sua maioria. Então, esse é o primeiro conjuntinho de países aí que conseguiu uma industrialização tardia, né? Aqui no México você vê as regiões onde estão as indústrias mais tradicionais e as maquiladoras mais situadas no norte, obviamente para explorar a proximidade com os Estados Unidos e facilitar suas exportações. E aqui os três grandes polos da Argentina, né, formado aqui por Buenos Aires, Rosário e Córdoba, né? Esta aqui seria, digamos, a região concentrada argentina. Depois você tem algumas poucas indústrias em Mendoza e agora nos polos aqui do sul que estão
estão se tornando polos de eletrônica, mas o grande centro da indústria argentina é esta região aqui, que vai de Buenos Aires a Córdoba. Passando ao segundo conjunto de países, nós vamos falar dos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos são o modelo, por definição, de país que adotou uma estratégia de plataforma de exportação. A sua industrialização só veio após a Segunda Guerra, quando os Estados Unidos decretaram a criação de uma política de contenção ao comunismo, chamada de política do cordão sanitário. A política do cordão sanitário é a política de apoiar ditaduras contra o comunismo na região após a Segunda Guerra. Na época havia muita preocupação de que, diante da crise que esses países sofrem no Sudeste Asiático, depois da guerra com o Japão, a União Soviética pudesse ampliar a sua presença, principalmente a partir de 1949, né? Principalmente com o início da ascensão chinesa de 1949, quando ocorre a Revolução Socialista, né? Então, os Estados Unidos ajudam esses países a se reconstruírem, a investirem em infraestrutura, a investirem em educação, mas esses países vão criar uma estratégia própria de industrialização que consiste em atrair grandes grupos empresariais que, num primeiro momento, vão ter restrições para vender no mercado interno. Quer dizer, essas empresas são atraídas, mas elas são obrigadas a serem exportadoras de produtos. Então, elas vão à Coreia, vão à Malásia, vão à Tailândia, vão a Hong Kong, vão a Taiwan, porque há muitas vantagens de estar nesses países, mas as vantagens são importantes, são valiosas para fazer exportações, né? Quer dizer, para que os produtos sejam vendidos para o exterior. No mercado interno, pelo contrário, esses países serão extremamente protecionistas, né? Quer dizer, uma empresa estrangeira, ela pode vir à Coreia, ela pode fabricar na Coreia para exportação, mas se ela for vender para os coreanos, ela vai pagar impostos altíssimos. E qual é a ideia dessa estratégia? A ideia é de você proteger empresas nacionais na atuação do mercado interno. Quer dizer, no mercado interno, você tem empresas nacionais que não pagam os mesmos impostos que as empresas estrangeiras. Então, quer dizer, para uma empresa estrangeira é muito vantajoso ir para a Coreia exportar produto, mas não produzir para vender para os coreanos. Isso eu estou falando, claro, nos anos 60 e 70, após a Segunda Guerra Mundial e com a implementação dessa política aí do cordão sanitário, né? Então, esse protecionismo do mercado interno tem por intuito preservar ou defender as empresas de capital nacional. Além disso, então, são países que vão investir pesado em educação, né? Apesar de vários deles terem passado por regimes autoritários, ditatoriais, e em muitas ditaduras o governo tem esvaziado a educação. Aqui, no caso dos países do Sudeste Asiático, isso foi exatamente o contrário, né? Foram ditaduras altamente voltadas ao ramo da educação, investiram pesado e conseguiram elevar muito a qualidade da sua mão de obra, fazendo com que 4 países formassem uma primeira turma que vai se destacar como caso bem-sucedido dessa industrialização. Coreia do Sul, a mais bem-sucedida delas, Singapura, Hong Kong e Taiwan. Os 4 países serão tão bem-sucedidos e vão experimentar um surto tão grande de crescimento que vão ganhar esse apelido aí tão usual até hoje, né, de tigres ou dragões asiáticos, devido ao seu fortíssimo dinamismo, principalmente a partir da década de 80. Né? Eles se industrializam a partir dos anos 60, a partir dos anos 80, nós temos já o êxito dessa industrialização, esses países sendo alçados à condição de países emergentes de forte desenvolvimento, e a Coreia do Sul, até hoje, já começando a ser vista como um país desenvolvido. Estamos vendo aí o caso do Covid, a eficácia dos sul-coreanos, um dos países que mais testa pessoas, né? Cada 1 milhão de pessoas, eles fazem 20 mil testes. O Brasil faz menos de 200. Então, nós temos um país que realmente conseguiu galgar posições por uma série de peculiaridades. Bom, setores que a indústria mais se desenvolveu neste país foram os eletrônicos, nestes países, aliás, o setor automobilístico, o setor de informática e os equipamentos de telecomunicações. A gente vê aí gigantes de origem principalmente coreana atuando no mundo todo hoje, né? Temos o caso da Hyundai, da Kia, da LG, da Samsung, por exemplo, né?
E depois nós vamos ver o surgimento de uma nova turma de tigres asiáticos, a Malásia, as Filipinas, a Indonésia, o Vietnã, mas estes são mais recentes e não têm o mesmo nível de engajamento e sucesso que os 4 primeiros tigres terão. Então, aqui estão os 4 tigres originais, para você ter uma ideia de localização, né? A Coreia do Sul, na Península Coreana, dividida com a Coreia do Norte, Taiwan, pois nós vamos ver que tem até hoje uma relação complicada com a China, Hong Kong, que tinha uma relação tranquila, mas nos últimos anos também tem passado por um processo complicado, já que parte da população de Hong Kong rejeita a intervenção chinesa na cidade, que tem uma autonomia muito grande, é meio cidade, meio país, né? E aqui nós temos o caso de Singapura, que também é uma pequena cidade-estado muito rica, mas que conseguiu colher principalmente frutos dos investimentos financeiros. É hoje uma das bolsas de valores mais importantes do mundo. Bom, passando ao caso da China, nós vamos ver em linhas gerais como se deu a industrialização chinesa, que é um caso muito singular, de um país que até a metade do século XX praticamente não tinha indústria nenhuma e hoje é a fábrica do mundo, né? É realmente fantástico, surpreendente o que acontece na China, né? E não se explica por um ou por dois fatores, é uma conjunção muito complexa de fatores. Eu vou destacar alguns aqui. O ponto de partida da industrialização chinesa foi a Revolução Chinesa em 1949, quando a China implementou o regime socialista, mas, acima de tudo, oficializou a sua independência de fato, né? Porque durante muito tempo a China esteve sob domínio colonial, se tornou uma república em 1911 ou 12, no comecinho do século XX, mas nunca foi uma república independente de fato, porque, graças à influência estrangeira, regiões inteiras da China continuavam sob poderio de potências estrangeiras, potências principalmente europeias, e também do Japão, que nos anos 30 simplesmente invadiu a China. Um dos capítulos mais importantes da Segunda Guerra, justamente, é a derrota que o Japão vai sofrer pela ação das forças chinesas, tanto as forças comunistas quanto as forças nacionalistas. Depois os comunistas tomam o poder e iniciam o período aí, da China independente, que é o período da Revolução Chinesa. Quando assume o poder o líder da Revolução, lá o Mao Tse-tung, o polêmico Mao Tse-tung, vai lançar um grande programa de industrialização e o ponto de partida será a chamada indústria de base. Já expliquei a vocês, volto a recordar, a indústria de base é aquela ligada ao setor siderúrgico e químico, petroquímico, né, na verdade. E leva esse nome por motivos bastante intuitivos, né? Sem ter aço, sem ter derivados de petróleo, eu não consigo ter o resto da industrialização. Então, nós vamos ter a primeira indústria surgindo com o Mao Tse-tung, um movimento chamado de Grande Salto para Frente, que começou bem e depois entrou em colapso, vai levar um período difícil na China, que depois a gente discute em outras aulas, que é a Revolução Cultural, período quase de guerra civil na China. E ao final dos anos 60, o Estado, assumindo o controle de vários setores importantes, vai conseguir criar uma rede industrial básica bem sucedida, de siderurgia, de química, também uma indústria bélica e uma indústria aeroespacial, quase todas elas situadas na região nordeste da China, chamada de região da Manchúria, devido às suas extensas riquezas minerais, principalmente, mais do que tudo, o carvão, base da indústria siderúrgica, né? Mas a indústria chinesa sempre foi uma indústria com problemas, uma indústria com atraso tecnológico insuficiente para o tamanho do país, né, para as demandas de um país com mais de, ainda não tinha na época, mais perto de 1 bilhão de habitantes, de forma que a gente só vai ver realmente a indústria chinesa se tornar o que ela é hoje a partir de 1980, quando chega ao poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping é o segundo líder após a Revolução Socialista na China e ele é considerado um líder reformista. Ele começa a abrir a China ao capitalismo estrangeiro, tem uma frase famosa, ele diz, não importa a cor do gato desde que ele caça os ratos, né? E ele inicia, então, com isso, uma abertura, como quem quer dizer, não importa de onde vai vir o recurso ou o investimento, se é da União Soviética ou se é dos Estados Unidos, desde que ele venha para a China.
E aí vai ser adotada a política muito bem sucedida na China, uma das bases do sucesso e do êxito da China atual, que é a política de ZEs, Zonas Econômicas Especiais, que são algumas cidades que o Partido Comunista Chinês vai escolher no litoral da China, algumas cidades, e essas cidades que ficam no litoral leste vão receber indústrias no sistema de plataforma de exportação. Então a indústria vem, fabrica e exporta. Inclusive, para não gerar desigualdade, nos primeiros anos dessa política, a indústria era proibida de vender para o mercado interno. Então ela só podia ir fabricar naquela cidade para vender para o resto do mundo. Para uma empresa estrangeira investir na China, existia uma série de exigências, e uma delas é que essa empresa compartilhasse tecnologia com empresas menores de capital chinês, o que fez com que a China pudesse absorver tecnologia estrangeira e gradativamente começar a incentivar suas próprias empresas. E hoje, a China é um país que tem suas próprias grandes empresas dominando vários ramos importantes, né? Um dos casos importantes, depois nós vamos tratar com mais detalhe, é essa empresa aqui, que é hoje uma das líderes mundiais em telecomunicações e domina, em nível mundial, a tecnologia do 5G, a internet que é pelo menos 10 vezes mais rápida que o 4G que a gente usa hoje. Então você vê um país que, de uma forma impressionante, conseguiu reverter uma condição agrária muito rudimentar nos anos 50 à condição de uma das maiores potências industriais do mundo e talvez, muito provavelmente, em breve, a maior potência mundial. Setores, então, que a China até hoje se destaca, praticamente tudo é fabricado na China, né? Mas destaque para telecomunicações, além da Huawei, nós temos a Xiaomi, que também é uma das líderes mundiais em celulares, a indústria de carro, né? Não só as marcas chinesas, como marcas do exterior compradas por chineses, como Land Rover, por exemplo, ou Jaguar, a indústria de componentes eletrônicos, a indústria de energia renovável, coletores solares, coletores eólicos, a indústria têxtil, né, que faz da China também hoje grande centro manufatureiro do mundo. Tudo isso, então, só para citar os exemplos de ramos em que a China mais acertou, né, mais se desenvolveu. Quanto à distribuição na indústria chinesa, então, esta é a região da Manchúria. Então, aqui é a região onde a indústria começou a surgir. Como esse mapa é antigo, ele ainda dá uma ideia de que a industrialização está muito mais concentrada aqui do que no sul, o que já não é verdade. Hoje eu tenho muito mais indústria nessa grande área aqui do que lá no norte, né? Então, até como dica ou como sugestão de estudo, eu sempre digo a você, pega o mapa e vai lá e localiza as regiões, né? Então, aqui você vai ter a Manchúria, área de industrialização tradicional. Olha lá como é que você vai fazer, né? Manchúria. Vamos lembrar que aqui é a indústria tradicional. E podemos identificar a área das indústrias mais modernas, das chamadas ZEs, que ocupam toda essa grande faixa litorânea aqui, né? Aqui vamos ter ZEs que vieram a partir dos anos 80. Embora hoje a China já esteja levando indústrias ao interior, grande parte das fábricas ainda fica nessa grande faixa litorânea, tá? Então, até serve para a gente ver como é que pode ser estudado esse tema aqui, né? Que é um pouco exaustivo de saber os setores, de saber onde fica cada indústria, mas como disse a você não precisa saber com precisão, mas ter uma ideia de localização. Finalmente, nós vamos citar o caso da Índia, que é também um país importante, já hoje entre as 10 maiores economias do mundo. A Índia é um país que também sofreu com o fato de ter se tornado independente tardiamente. É só em 1947 que a Índia se descola do domínio britânico. Importante lembrar um dado muito trágico e revelador. A Índia, até a descoberta, ou melhor do que a descoberta, até a colonização britânica do século XIX, era o maior centro manufatureiro do mundo. Era o país que mais fabricava tecido. Era o destino final, ou um dos destinos finais, da Rota da Seda, que abastecia os europeus de tecidos finos, né? Os britânicos, ao tomarem conta do chamado vice-reino da Índia, proibiram a existência de confecções e transformaram a Índia em importadora de tecidos na medida que a sua revolução industrial, a revolução industrial inglesa, avançava, né?
Com isso, então, o setor manufatureiro têxtil sumiu da Índia e só após a independência ele pôde realmente ser retomado, né? Então, após a independência, nós vamos ver a Índia iniciando um governo que tem influência socialista. Ele não é um governo socialista, ele não vai estatizar a propriedade privada, ele não vai se tornar um governo de revolução, mas ele é um governo que copia algumas ideias do socialismo, inclusive com uma proximidade muito grande na época com a União Soviética, que depois, inclusive, vai custar uma certa tensão com a China. Esse governo socialista, então, vai aplicar protecionismo, ou seja, vai taxar produtos industriais importados para desenvolver as indústrias nacionais, vai ajudar as indústrias nacionais emprestando dinheiro a juros baixos, copiando tecnologia do exterior, defendendo essas empresas da concorrência estrangeira e vai investir pesado em educação pública, principalmente educação pública de nível médio, formando uma mão de obra que não é extremamente qualificada, mas é especializada e relativamente barata, já que a Índia é um país muito populoso. Foi assim, então, que a Índia viu renascer os setores tradicionais da sua indústria, principalmente têxtil e calçadista, em torno das 3 maiores cidades, ou de 3 grandes cidades, Delhi, Mumbai e Calcutá, por conta dos seus imensos, obviamente, dos seus imensos mercados consumidores. Nos anos 90, a Índia faz um programa de abertura econômica inspirado pelo neoliberalismo. Vários países passaram por isso, inclusive o Brasil, como nós vamos ver. Inicia uma onda de privatizações, só que diferente do que aconteceu no Brasil, onde grande parte das privatizações permitiu que grupos estrangeiros comprassem as antigas empresas estatais. O que aconteceu na Índia é que houve um mecanismo político para defender empresas nacionais e defender que as empresas nacionais comprassem as empresas que estavam sendo privatizadas. Então, a Índia começou a ver médias e grandes empresas locais comprarem empresas gigantescas que eram do Estado e darem origem a grandes grupos nacionais que hoje estão também entre as maiores empresas do mundo. O destaque sempre vem para esse grupo Tata e também para o grupo Mahindra, que são multinacionais que atuam hoje no mundo inteiro e com vários ramos de tecnologia, né? A Tata começa com aço, cimento, depois construção civil e hoje fabrica satélite, hoje fabrica carro, fabrica produto eletrônico, telecomunicações. Né? Então são empresas muito bem-sucedidas que são produto dessa defesa que o Estado fez da criação de um setor nacional forte, né? De uma indústria ou de um capitalismo nacional forte. Em termos de distribuição, há algumas décadas, né, nas últimas 2 décadas, com a abertura, surgiram polos tecnológicos importantes em torno da região de Bangalore e de Madras, que são 2 cidades importantes, apelidadas de Vale do Silício indiano. Né? Você lembra lá o Vale do Silício original na Califórnia? Então, isso tem a ver com a grande concentração de indústrias voltadas à alta tecnologia nessas cidades, né? Principalmente informática, eletrônica, telecomunicações. Então, informática está aqui como um destaque. Farmacêutico, um setor muito forte. A Índia foi o primeiro país a banir as patentes parcialmente e permitir que fossem fabricados remédios de forma genérica. E também a indústria automobilística, que hoje vem crescendo bastante, também atuando em nível transnacional, em parceria com gigantes, aí como as que eu citei no caso da China. Então, para a gente ter uma ideia aí de localização, né? Então, aqui a cidade de Bombaim é hoje chamada de Mumbai, Calcutá e Delhi, que são os centros aí das novas grandes, das indústrias tradicionais, desculpem, e as indústrias mais modernas, fechando aqui um polígono, né? Uma área, entre Bangalore e Madras, o chamado Vale do Silício indiano. Bom, com isso, então, concluímos a distribuição da indústria dos países de industrialização recente e agora nós vamos passar à industrialização brasileira.